ajudemo-os também. Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós de comer. Marcos 6, 37. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Nunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ações para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa com flagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos, os de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: Dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Boa noite a todos. Hoje, em nossa prece inicial, não vou pedir só pelos irmãos sofredores, nem pelas vítimas, e sim também pelos irmãos doentes, aqueles irmãos que causam essas dores, que causam esses sofrimentos, os irmãos opressores, tanto encarnado como desencarnado. Querido Pai, neste momento, além dos agradecimentos que sempre temos que fazer, pois Tu é bom o tempo todo, vamos pedir pelos irmãos sofredores e também, Senhor, pelos algozes, aqueles irmãos doentes, aqueles irmãos que estão longe de Tua luz. Tende misericórdia, Senhor. Cuida deles também, pois Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá. E eu creio na palavra do Cristo e sei que esses irmãos um dia voltará para a Tua luz.
Que assim seja. Que assim seja, em nome de Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, iniciamos o estudo da noite. Bom, gente, hoje seria Camila, né? Mas por alguma condição que ela tá, a gente está começando o encerramento do capítulo 23, que são o item 254, que ele até diz assim: terminaremos este capítulo com as respostas dadas pelos Espíritos a algumas perguntas. São 7 perguntas. Curiosamente, seria eu semana que vem também. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. O capítulo 23 da obsessão, de primeiro lugar, como eu estava dizendo, antes de começar, eu estava comentando ali fora, eu achei extraordinário o estudo que foi feito, né? Cada um, às vezes, se repetindo, né? Eu nem lembro agora quem foi que começou especificamente o capítulo. Não sei se foi eu, se foi o Wellington. Foi tu, não foi que começou o Wellington. Então, assim, o capítulo um dos mais famosos, né, que trata da obsessão, que a gente precisa conhecer mesmo profundamente. E eu achei excelente todo o contexto, todo o conteúdo que foi passado nesse capítulo. E vou já adiantar que meu sonho é um dia a gente fazer um trabalho em cima só desse capítulo 23, não desmerecendo os outros, lógico. Então, a primeira pergunta de Kardec é o seguinte, vejam que pergunta curiosa. Por que certos médiuns não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles e como os bons espíritos que chama não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Imediatamente me veio à lembrança o relato de Divaldo, do chamado Máscara de Ferro. Foram 30 anos esse espírito perseguindo Divaldo. Todo lugar. Tentou, inclusive, matar Divaldo várias vezes, né? Seja de forma direta por ele próprio, seja através de terceiros influenciando essas pessoas. E sempre alguém há de perguntar, mas caramba, e quando estava Joana de Ângeles, Tagore, Marco Prisco, né, que são aqueles espíritos que acompanhavam Divaldo, onde estavam eles? Né? Mas vê-se na narrativa de Divaldo, quando ele dá o relato, que claramente havia um vínculo entre os dois. E aí a gente vai voltar lá para o comecinho. O que é obsessão? O que é que Kardec definiu como obsessão? As pessoas meio que generalizaram a coisa, né? Tudo é obsessão. Não é, nem tudo é obsessão, como foi colocado aqui por Eric. Nem tudo é obsessão. Seja do ponto de vista material, de pessoas acharem que isso tudo que está acontecendo é obsessão. Seja até do ponto de vista espiritual, né? Tem coisas que são criações da minha cabeça. E eu ponho a culpa nos espíritos. Se eu não sou espírita, ponho a culpa no demônio. Isso é a coisa mais comum. E Kardec diz o quê? A obsessão é a pertinácia de um espírito com determinada pessoa. Porque um espírito se aproximou de mim com uma má intenção, não quer dizer que ele é meu obsessor. E quando aí a gente vê que aqui isso é um conceito básico, e quando a gente vai estudar mais aprofundadamente, por exemplo, Céu e Inferno, segunda parte dos exemplos, no próprio Livro dos Médiuns, os casos de espíritos que perseguem um outro, citados por Kardec, na Revista Espírita. Então nós vamos ver que há sempre uma relação de vínculo. A vítima de hoje foi o algoz do passado, né? O algoz de hoje pode ou não vir a ser a vítima do futuro. Então a obsessão não é tão simples assim. Não é 2 mais 2 são 4. Tem toda vamos dizer assim, tem todo um pano de fundo para uma realidade que a gente está vendo hoje. Então há processos obsessivos que vêm rolando há 1000 anos, 100 anos, 200 anos. Agora, porque pode começar hoje, né? Pode começar nesse momento. E é preciso o tempo e uma mudança de postura muito grande de um elemento ali para que esse processo obsessivo tenha um fim. Foi o que aconteceu com Divaldo. Né? Divaldo era perseguido em plena palestra, o espírito aparecendo a ele. E só conseguiu romper. Divaldo narra que ele chegava a se ajoelhar pedindo perdão e dizia, não, você tem que voltar para o meu meio, para o meu grupo. E somente quando Divaldo
dá uma demonstração de renúncia total a cuidar da mãe daquele espírito, é que ele desiste. Não, agora não tem o que fazer, né? Porque essa aí que você está adotando é minha mãe. Então, o que é que os espíritos responderam a Kardec? Não é que falta força ao bom espírito. Frequentemente é o médium que não é bastante forte para secundá-lo. Sua natureza, a natureza do médium, se presta melhor para certas relações. Seu fluido, aí aqui já entra uma questão material, fluídica, se identifica antes com o espírito do que com o outro. É o que dá um grande império àqueles que querem dele se abusar. Então vejam que primeiro tem 2 pontos aqui. O primeiro, natureza do médium, que se presta melhor a determinadas comunicações. Não é que seja uma obsessão. Ele muitas vezes é um espírito que tem... vamos dar o exemplo da própria Ivone. Qual era o tipo de manifestação mais predominante em Ivone? Suicidas. Todo o trabalho de Ivone Pereira é voltado para onde? Para cuidar dos suicidas. Sejam encarnados, seja desencarnados. Desencarnada, ela continuou com a mesma tarefa. Por quê? Ivone tinha uma profunda relação com o processo do suicídio. Ela foi suicida em diversas existências seguidas. E aí no renascimento aqui, nessa última encarnação dela, foi uma das encarnações mais difíceis que ela teve. Mais difícil em que sentido? Porque ficou só, viveu a vida inteira só, teve que se dedicar à mediunidade, uma mediunidade difícil, que você dá a vida inteira só com suicida. E com o suicida obsessor. Então veja, tá certo, tinha a manifestação dos espíritos amigos através dela, é evidente, mas qual era a predominância? Não é? A predominância desses espíritos. E o segundo ponto, que é a questão fluídica. Quando Pedro começa o trabalho, na quarta-feira, depois de um longo tempo dos médios acostumados a permitir a manifestação dos espíritos sofredores, né, que estão mais próximos de nós, aí ele começa um trabalho de refinamento das nossas percepções. Para que a gente veja que não for o contrário, como nós vivenciamos isso, né, Pedro? De chegar para a gente e dizer assim, dê passividade a seu guia espiritual. E aí, mas como é que faz isso? Começou pelo contrário. Né? Primeiro aprendeu a utilizar a sua faculdade, dominar, controlar, porque eu sei que não é fácil controlar um espírito sofredor, um espírito perseguidor, né? Para agora começar a exercitar uma percepção mais fina, mais fluida, que a gente faz isso na oração. A diferença é que na oração a gente não está dando passividade a espírito, e na reunião mediúnica a gente tem essa liberdade de fazer isso. Aí veja que tem uma questão fluídica aqui. Eu já vi uma pessoa dizer, Cláudio, eu não consigo dar passivo só. Me disseram que eu só posso dar comunicação a determinados espíritos. Me disseram, mas não me explicaram. Não é que você não possa dar a outros. Mas seu tipo de mediunidade, sua característica mediúnica lhe permite isso. Quando Kardec fala dos médios de efeito físico, por exemplo, é muito mais fácil para eles, pela expansão do fluido, do que dar uma comunicação intelectual. Então era mais comum para esses médios servir de manifestações, de batidas, de sons, de movimentos. Aqui e ali, quando tentava dar comunicação escrita, as intelectuais, era mais complicado. Já o outro queria, porque queria ser um médio de efeito físico e não conseguia. Que é um exemplo que Kardec dá, que às vezes 10, 20 médios de efeito físico que tentam fazer um efeito físico não conseguem. São bons médios escreventes, mas não conseguem fazer o efeito físico. Aí vem um que nunca fez nada e consegue. E aí tem esse fato curioso. Um ponto aqui que ele coloca, olha, no final, é o que dá um grande império àqueles que dele querem abusar. Aí é quando você encontra com aquele espírito que ele não tem ética. Então ele pode abusar da sua mediunidade. Kardec faz até um alerta, eu só não estou lembrado do capítulo, se Pedro lembrar aí, fale. Quando Kardec fala, acho que é no desenvolvimento da mediunidade, daquelas pessoas que querem, Kardec usa essa expressão, escrever logo, não quer ter paciência. E aí ele diz assim, evoca um espírito inferior. O que eu quero? Eu quero escrever logo, eu quero... E aí vem o espírito escrever, porque ele sintonizou, é mais fácil sintonizar, não é a faixa de vibração que nós estamos?
Mas depois o espírito não quer mais ir embora. Porque você se vinculou por sua vontade. Daí ele adverte, olha, você vai conseguir escrever logo. Mas e depois? E depois como é que você vai fazer para afastar aquele espírito se você não consegue ter um respaldo moral diante disso? Na questão 2, vejam que Kardec fez uma pergunta falando desses médios que não se conseguem se desembaraçar desses espíritos. Aí na 2 ele diz assim, mas parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que todavia estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Aí ele diz, isso é uma prova. E quem vos diz, aí vem a lapada, e quem vos diz que o coração não está maculado por um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, mostrando ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. O médium está se achando, né? E aí leva aquele puxãozinho de orelha para baixar um pouco o topete, baixar a cerviz um pouquinho. Vejam só, há alguém na Terra que possa se dizer perfeito? Então assim, todos nós temos nossas imperfeições. Se a gente fosse fazer a reunião mediúnica com os médios perfeitos, com o passista perfeito, eu já falei várias vezes aqui, fecha até o centro espírita. Porque não tem jeito, a gente não é perfeito. Nós temos nossos defeitos, nossas dificuldades. A gente faz um esforço constante para não ser superado, de vez em quando cai, levanta. E quando tá, eu lembro de um cidadão que eu convidei há muitos anos para a mediúnica. Ah, não, Cláudio, porque eu tenho muita imperfeição, eu tenho medo dos espíritos passarem na minha casa. Então, pelo amor de Deus. Então, eu não venho mais para o centro. Porque tem dia no nosso trabalho, né, que a coisa tá... Aí então hoje eu tive muita raiva no trabalho, muita gente no balcão, gente que me estressou, eu não vou hoje para o centro não. Então toda terça eu não venho mais. Não venho mais, porque eu tive raiva no trabalho. Me estressaram no trabalho. Teve hora que deu vontade de explodir. Então eu vou deixar de fazer eu na quinta-feira eu sou um dos evangelizadores. Eu não venho hoje não porque eu não tive paciência. E aí, como é que fica? Tem uma cena de um filme, eu gosto muito, é com Morgan Freeman, eu estou tentando lembrar o filme, que ele fala assim, ele conversando com a mulher, ele diz assim, se você pedir a Deus paciência, você acha que ele vai fazer você, acho que é o Todo-Poderoso, você acha que ele vai lhe dar paciência ou vai lhe colocar em situações para que você aprenda a exercitar a paciência? Aí, eita, que a gente diz, me dê paciência, Senhor. Tá bom, você quer paciência? Não quebrar seu carro na hora de ir para a reunião. Aí, como é que fica a sua paciência? Né? Vamos quebrar o carro desse rapaz antes dele ir para a reunião, ver se ele chega hoje na reunião. Há alguém na Terra que possa se dizer perfeito? E tal que tem todas as aparências de virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos. A gente não tem coragem de expor nossos defeitos, né? Um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem, mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente, e 100.000 outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso. É aquela história, né? A gente omite muito do nosso modo de ser em determinadas situações. Às vezes você em casa é mais aberto. No trabalho você já não tem o mesmo comportamento. No seu curso, enfim, no dia a dia na rua, você não é assim. Você não vai gritar com seu chefe. A gente adota uma máscara, né, de acordo com o meio que a gente precisa atuar. Né? É a máscara da conveniência. Isso. Né? O que a gente não pode agir como a gente age em casa, estamos bem à vontade. É.
Você falou isso, Eric. Teve uma situação aqui de um dos nossos palestrantes, ele contou um caso bem curioso. Ele estava assistindo uma palestra em uma instituição e o palestrante, né, falando, eu em casa sou assim, faço isso, faço aquilo. E ao lado dele, desse nosso companheiro da casa, estava a esposa do rapaz, do palestrante. E todo mundo encantado, meu Deus, eu faço isso, quando acontece algo, acontece tal coisa, eu faço assim. Aí a esposa virou-se para o meu amigo e fez, nada disso, viu? Nada disso que ele está falando, ele faz em casa. Aí ele, eu sou a esposa. Aí ele disse, Cláudio, eu fiquei olhando para o palestrante e pensando, essa mulher vai levantar aqui, vai falar alguma coisa. Não é assim não, viu? Então veja que ele ficou chocado com a atitude do palestrante. Né? Todo mundo deve ter saído e dito, meu Deus, isso é um espírita bastante evoluído, olha só. Um dia eu vou ser assim. Um dia eu vou ser assim. Mal sabe que a criatura só estava mentindo. Ele não é daquele jeito. Pior que tinha alguém ao lado para contar isso. Então vejam só. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Aí eu lembro daquele trechinho do Evangelho, eu até anotei aqui, ó, capítulo 28, número 2, item 11, que é as preces pelos anjos guardiães. Quando Kardec fala que a gente tem o nosso anjo guardião, vocês chamam de anjo guardião, guia espiritual, mentor, dê o nome que você quiser, que é sempre um espírito superior. Superior a quem? A nós. Não é que é o mais superior de todos. É o poderoso. Não, eu me lembrei de Divaldo contando que quando não sabia o nome de Joana, né? E é daquela época do guiísmo, não sei se vocês nunca ouviram falar, né, Pedro? Todo mundo, você chegava no centro espírita, a primeira coisa que o cara quer, eu queria saber quem é meu guia espiritual. Porque era aquela, e aí, Wellington, quem é seu guia? Ah, meu guia é um monge budista desencarnado em 1200 e alguma coisa. E seu guia, Pedro? Ah, não sei quem. E todo mundo queria saber o guia. E todo mundo chegava para Divaldo e dizia, quem é seu guia? Divaldo, meu guia? Divaldo, quem é seu guia? Até que ele questionou a Joana. Joana, quem é meu... Você... Joana não, a senhora nunca me disse seu nome. Todo mundo tem um guia, eu queria um guia. Jesus é seu guia, meu filho. Mas ele é o guia de todo mundo. Eu quero o meu. E ele conta isso assim, porque foi um processo, né? Até um dia ela chegar a dizer, tá bom, eu vou lhe dar um nome, me chamo de Joana. Ele já ficou animadinho, né? Joana. Joana de quê? Para você é Joana. Passou um tempinho, ela, De Ângeles. Aí foi quando ele começou a revelar alguns aspectos das vidas passadas dela, isso muito tempo depois. Mas por que a senhora não falou isso antes? Não, porque você ia ficar deslumbrado. Pô, minha guia espiritual é nada mais, nada menos que Joana de Cusa, que conheceu Jesus, Francisco de Assis, foi uma das maiores heroínas mexicanas, foi uma heroína da nossa independência, Joana Angélica de Jesus, não ia ficar deslumbrado não? E aí quando ele fala do nosso guia, ele diz, é sempre um espírito superior. Aí ele fala, depois, quem são os outros? Os espíritos protetores, familiares desencarnados, familiares de outras vidas, amigos, espíritos que você nem conhece dessa existência. E depois vem outros, o quê? Os espíritos simpáticos, que eles se aproximam por nossos gostos e tendências. Hoje eu acordei zen, pode o mundo cair, não vai acontecer nada, eu vou... Ah, meu, pisou no meu pé, pisa no outro. Quais são os espíritos que vão estar junto de mim por essa simpatia, por esse procedimento que eu estou mental? Né? Mas no outro dia eu acordei, meu amigo, que se um passarinho cantar na minha janela, eu mando ele escalar. Né? Xingo o motorista da frente, xingo de trás, xingo do lado, xingo o passageiro, o cara que está passando na passagem do pedestre. Quais são as sintonias que eu tenho nesse dia? E ainda ele fala dos sedutores. Aí a gente pode se preocupar, porque são aqueles que vão nos induzindo. E Humberto de Campos, ele fala de um tipo de obsessão, eu só não estou lembrado se é no livro, deu até o branco o nome do livro agora. Ele fala de uma obsessão chamada silenciosa, que é aquela obsessão que o espírito, primeiro, ele não age com raiva, ele não tem atitudes grosseiras, violentas, simplesmente, subrepticiamente, ele vai jogando as ideias para você. Não, faça assim, não faça isso, faça aquilo. Você é muito novo, você é muito velho.
Você tem muitas ocupações, sempre jogando coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia. Não vai pro centro hoje não. Tá cansado? Tô cansado. E assim vai esse processo obsessivo silencioso. Como aquela doença que vai surgindo sem você sentir nada até o dia que ela ataca de uma vez. Sim, mas você estava cansado fisicamente. Eu vi. Aí ontem, ó, aqui na minha orelha, tá cansado. Desse jeito, tá cansado. É exatamente isso aí que você falou. Embora que você estava cansado, né? Porque eu vi a situação que aconteceu ontem, né? Para vocês que não sabem, ontem simplesmente deu pau na rede, né? A rede, e aí Eric teve que passar o dia, ele foi almoçar o quê? 3 horas da tarde. Porque não dava para parar, vai almoçar enquanto o incêndio estava lá. E quem está apagando o incêndio, né? Porque é todo mundo. E aí, quando é que volta, né? TI adora isso, né? Tem prazo, demora, previsão. Então, gente, olha, quando ele fala nesse capítulo lá dos anjos guardiães, ele está citando justamente, eu gosto muito de associar isso ao capítulo 23. Porque nós... Cláudio, mas não dá para passar 24 horas sem, de vez em quando, pensar uma bobagem, né? Claro que não. Orai e vigiai, disse Jesus. Então eu vou passar o dia todinho rezando. Não vai, você não consegue, você tem seu dia a dia, você tem seu trabalho, você tem as preocupações. Naquele momento da crise, você ter o discernimento de parar, pensar, refletir e fazer a prece. Vai resolver imediatamente? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que o que você precisa é passar pela crise. Capítulo do Evangelho, acho que é o capítulo 5º, né, Pedro? O mal e o remédio. Leiam esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem. O mal e o remédio. Vou dar um exemplo. Eu só estou tentando lembrar qual é o livro de André Luiz. Não lembro se é Ação e Reação agora ou se é no Mundo Maior. Que a menininha desencarnada, acho que ela tem uns 20 e poucos anos, ela vem visitar o pai num pronto-socorro espiritual. E está lá o pai revoltado, com muito ódio no coração. O que é que aconteceu? Ele, antes de morrer, aquela coisa, né, de fazer o testamento, e ele ia mudar o testamento. Um filho dele descobriu isso e o matou. Essa história ocorre lá nos anos 40, eu acho. Tanto que ela diz assim, uma fortuna de 1.200.000 cruzeiros. Devia ser muito dinheiro, né, para a época. E ele está lá perturbado porque está a briga da família pela herança. As famosas brigas de herança. Né, que briga-se por taça, por talher, por faca, por uma travessa de prata. Brigam mesmo, as pessoas brigam. E eu vi no hospital o moribundo lá desencarnando e os filhos discutindo bem assim. Esse pedaço de terra aqui vai para Simone, aquele ali o Hélio pode ficar, e o cara morrendo. E ouvindo os filhos falarem da divisão da terra. Quando a filha vem visitar o pai, ele está com muito ódio, né, muita revolta, né, falando. Ou seja, a família lá na Terra manda vibrações negativas para ele, porque indiretamente, né, lógico, ele não está nem considerando morreu, mas não sabe o pensamento que está chegando até ele. Ele, por sua vez, devolve as mesmas vibrações de ódio para a família, especialmente para o filho. Aí o mentor diz assim, quando ela conversa, vê o pai naquela situação, sem ter paz e sem querer ter paz, sem querer mudar, aí eu lembro que o mentor diz assim, olha, preste atenção no que ele diz assim, eu achei interessante isso. Precisamos resolver a situação de fulano. Ele precisa um pouco de paz. Ele foi vítima, tudo bem, ele foi vítima, mas não estava perdoando. Precisamos aumentar a cota de preocupações na família dele na Terra. Percebam isso. Precisamos aumentar a cota de preocupações da família dele na Terra. Gente, isso é muito forte. Porque no momento que chegar a dor na tua casa, chegar a doença, chegar a preocupação, a conta que vai vencer isso e você ficou desempregado, você não vai mais pensar. Vai se preocupar com o seu. Perceberam como isso é sério? Ao ponto da esfera superior dizer assim, vamos mandar uma cotazinha de problemas para Cláudio para ver se ele... Então, nós nunca temos uma visão completa do que nos cerca.
do que nos envolve, das causas, dos motivos. E aí é quando os espíritos dizem que nós não temos ideia das relações nas quais estamos interligados uns aos outros. Por exemplo, não é por acaso que a gente está aqui hoje. Né? Quem tiver a oportunidade, leia Memórias de um Suicida. A preparação para a reunião desobsessiva, onde chegariam, não lembro agora quantos, alguns suicidas. Todo o trabalho que eles tiveram lá no mundo espiritual, para trazer uma quantidade, sei lá, 4, 5 suicidas, de ir procurar os médios, de chamar os médios lá, olha, vocês não são obrigados a fazer isso não, tá? Porque eles são suicidas. Mas a gente quer pedir que vocês façam. E por isso. Na questão 3, a obsessão que se opõe a que um médium obtenha as comunicações que deseja é um sinal de indignidade da sua parte? Uma pergunta de Kardec: esse médium é um médium indigno, não tem moralidade, ele é um médium tão imperfeito assim? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, realmente ele não diz não. Mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer a seu médico: dai-me saúde, vou me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. Eu vou fazer a vocês uma pergunta que eu fiz aqui há muito tempo, antes da pandemia. Eu fiz a pergunta para causar uma polêmica. Existe prece poderosa? Muita gente disse: existe, tem certeza? O poder da prece está onde? As palavras da prece? Aí alguém: não, mas a prece de Cáritas é linda, maravilhosa. Mas de que lhe serve a prece de Cáritas se você só faz da boca para fora? Tem um merecimento também, né? Mas é que eu faço a prece de Cáritas em todas as letras. É um contexto muito amplo, né? Exatamente. Mas Bira, faça a prece de Cáritas, eu não sei. Eu lembro de uma senhora na desobsessão, morria de medo de fazer prece. Gente, imagina um caso curioso. Ela tinha acho que quase 80 anos. Ela fazia o esclarecimento perfeito. Mas ela dizia assim: faça a prece. Eu fazer a prece? Não vou fazer a prece. Mas como assim? Ela faz um esclarecimento com o espírito. Ela parecia uma vovozinha conversando com o espírito. Eu lembro um dia de um ex-drogado, um drogado desencarnado, e ela conversando com ele como se fosse um neto. Quando o dirigente disse: faça uma prece, ela arregalou os olhos: eu não sei fazer prece. Mas faça o Pai Nosso. Ele adormeceu nas mãos dela. Então não é... Kardec até questiona, o Pai Nosso nem sempre funciona. É a oração que Jesus ensinou. Mas é isso que está, o sentimento de quem faz a prece. Bira, tu sabe a prece de Cáritas? Sei não, Cláudio. Então faça a prece do jeito que você sabe. Aí Bira, muito tímido, diz: Senhor Jesus, ajuda esse irmãozinho sofredor. Por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem o doutrinador chamado Raul Silva. Então ele está doutrinando um espírito muito sofredor, perseguidor, e tem uma hora que ele diz assim: meu irmão, e André Luiz observa que do coração dele sai um jato de luz assim sobre o espírito, e ele começa a tremer e se desarma todinho. Aí disse: viu, André? Não é meu irmão, o que eu posso estar dizendo aqui? Irmão Pedro. Pedro é um cara chato pra caramba, né? Por dentro eu estou pensando isso. Foi o sentimento que ele colocou. Aí vem outro exemplo no livro Obreiros da Vida Eterna. O livro Obreiros da Vida Eterna é um relato de 5 espíritos que vão desencarnar. 5. Se eu estiver enganado, depois vocês me corrigem. São 5, acho que são 5. E aí vem André Luiz com essa equipe, para cada um, ele vê como é que vai ser o processo de retirada da Terra, né? Aí chegou a hora do falecimento deles. No meio da narrativa, o mentor diz: André, tipo assim, só vão 4. Uma teve uma prorrogação. Teve um tempinho a mais. Isso, Pedro, me lembrar, da moratóriazinha. Aí André, como, né? Ela vai desencarnar. Não dá, o corpo dela já não permite que o espírito permaneça. Mas nós vamos dar uma forcinha,
estou usando minhas palavras aqui, lógico, para que ela permaneça mais alguns meses na Terra. E André Luiz ficou curioso, isso por quê? Aí ele pede assim, é uma irmã evangélica, uma missionária evangélica, ele diz assim, preste atenção na família que está ali, ela no leito, né? Aí uma das netinhas dela, ou é neta, é filha, é neta, né, Pedro? Está grávida perto de dar à luz. E eles perceberam o seguinte, se ela desencarnasse naquele período ali, naquela semana, ela poderia abortar. Aí André Luiz observou assim, que ele é médico, né? Se realmente, aí ele diz assim, ela está perto da delivrância, tá. Pois é, André, sim, mas quem conseguiu fazer isso? Aí ele começa a observar, foi ela? Não, foi ela, foi ele, foi aquele, não, calma, você vai saber já já. Quem conseguiu, através da oração, permitir que ela tivesse mais alguns meses de vida na Terra até a neta dar à luz, e aí depois que o bebê nascesse, ela desencarnaria. E André Luiz é médico, muito curioso. André Luiz sempre foi curioso. E tem um momento que ele olha assim, aí chega um garotinho, uma criancinha, que é um netinho adotado dela. Esse garotinho é um espírito missionário. E a menina que está reencarnando será a companheira dele na tarefa missionária deles no campo da igreja evangélica. E esse garotinho, quando chega aquela senhora, diz assim, eu quero que você cante uma música para a vovó. E aí ele fica animado, porque ele sabe que ela está doente. E aí ele fica de joelhinho, põe a mãozinha assim, posta as mãozinhas, ela diz, qual é a música que a vovó quer? A música é Jesus Sendo Meu. Ele muda o semblante na hora, porque essa música, mais ou menos a letra, diz uma coisa assim, Jesus sendo meu, eu vou para o céu com Jesus. É uma música que fala, porque ela já sabia que ia morrer. É uma música que fala que Jesus vem me buscar que eu vou para o céu com você. Ele, na hora, não era a música que ele queria cantar para a avó, ele quer a avó viva. Então ele começa a cantar e a lágrima começa a descer, ele segurando, aí ele grita, agarra-se com a avó e diz, Jesus não vai levar a vovó, porque eu não vou deixar. A essa altura, até André Luiz já está chorando. Ele contagiou todo mundo. Aí ele olha para André Luiz assim, olha aí, explicando. Ele reencarnado, espírito elevado e missionário, né? No momento do sono, ele percebeu imediatamente que a desencarnação daquela senhora ia causar o aborto da futura companheira. E ele, através da oração, mexeu, como diz assim, moveu céus e terra, não para impedir a desencarnação, mas para que ela tivesse uma moratória. Foi a oração de uma criança. Então vejam que não foi uma oração rebuscada. Ele grita, Jesus não vai levar a vovó porque eu não vou deixar. É a forma dele orar. Então não é, por isso que ele coloca ali, gente. Parece estranho dizer, a prece não vai ter efeito. Não é a prece não ter efeito. É o sentimento que eu tenho. Eu nunca esqueço. Eu fui no seminário evangélico e teve um palestrante lá que disse que ore sentado, ore deitado, ore em pé, ore... Do jeito que puder. O importante é você orar. Esse negócio de orar só de joelho, só de se debruçado no chão, não, ele disse, o importante é orar. Uhum. Ore como você puder, como você tiver. Eu não lembro agora, acho que é no Livro dos Espíritos, no capítulo na terceira parte, quando ele fala da lei de adoração, que ele, acho que é lá, que ele diz assim, que a prece dos lábios só chega aos céus pelo caminho do coração. Então assim, não estou dizendo que não é bonito uma prece, preces lindas, tem preces belíssimas, né? Poemas belíssimos, mas se não há o sentimento, então não adianta eu chegar numa reunião dos obsessivos e fazer uma prece decorada. Tem gente que... a gente fez teve um bazar do Centro Espírita e nós fizemos um esquete que é um texto bem antigo, que é Pai Nosso dialogado com o Pai. E o que é que ele coloca? É o seguinte, é o cara que chega, vai orar, aí ele senta lá na cama, né? Eita, tá na hora de rezar. Pai Nosso, aí Deus aparece ao lado dele. Quando ele faz Pai Nosso, aí Deus aparece. Oi? Aí ele, não, peraí, tá me atrapalhando. Porque já me fazendo ficar, mas você me chamou. Mas quem é você? Deus. Não, eu não chamei, é que tá na hora de rezar.
Sim, mas você me chamou. O que é que você quer dizer na prece? Aí ele se toca, né? Que percebeu que ele estava rezando meramente porque era a hora. E não porque ele queria. Aí foi quando ele, tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja... O que é que você está fazendo para santificar meu nome? Eu disse, também assim é demais, né? Até porque está na oração, não está na prece. Aí eu tenho que dizer santificado, sim, mas o que é que você faz para santificar o meu nome? O que é que eu faço? E aí foi pensar. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Esse qual é a minha vontade? Esse, assim também é demais, né? E aí ele vai. A história toda é um diálogo entre ele e Deus. Quando ele diz assim, você está rezando só porque é a hora de rezar. Não tem sentimento nisso. Mecanizada. Eu dando aula para evangelização, para as crianças um dia, lá na época da juventude, no Desenvolvimento da Caridade, e aí uma criança fez, ô tio, eu não gosto de rezar em casa. Eu disse, mas por quê? Eu gosto da reza de vocês. Aí eu disse, por quê? Porque ela dizia que era a avó que rezava com ela, botava ela para rezar. É que a reza de minha avó é demorada, tio. Aí a gente chega, cansa. Aí eu fiquei tentando lembrar o que reza é essa demorada, meu Deus. Aí eu lembrei, ela rezava, dava 6 horas, ela ia rezar o texto todinho, né? Que eu não sei lá quantos minutos dura. E criança não gosta. Criança não gosta. Aí ela disse, eu gosto da reza de vocês, que é bem curtinha, mas veja bem, tem que ter sentimento. Né? Tem que ter o sentimento. Então, quando ele coloca isso, não é que a prece não tem efeito, não. Mas fazer uma prece por fazer, pedir a Deus para me ajudar porque é a obrigação dele me ajudar, primeiro não é. Se eu criei problemas, eu tenho que resolver. Tem gente que infelizmente, busca Deus para resolver os problemas que ela criou, que poderia ter evitado. Eu lembro eu vinha saindo do Recife, quando vou viajar, eu sempre faço uma oração na hora da saída e na volta também, né? Quando eu saí, eu disse para minha filha, Isabelle, você agora vai fazer a oração. Aí ela disse, eu digo, sim, né? Aí eu disse, faça a oração do seu coração. Ela, tá certo. Jesus proteja a nossa viagem, amém. Amém. Eu me lembrei da história do garotinho na hora da janta, toda vez a família fazia a prece, aí teve uma hora que a mãe olhou para ele assim, hoje você fará a oração antes da ceia. Aí ele olhou assim, Senhor, obrigado pela ceia, amém. Porque ele estava louco para comer, né? Mas sem maldade. No campo das orações, a gente precisa observar e também compreender que o nosso bem agir, a gente agir bem durante o dia, né, já é na melhor prece que a gente faz aos céus. Porque a gente está entrando em sintonia com os planos mais elevados. Pois é aquela história. Tem uma narrativa, acho que é de Tagore. Estou tentando lembrar se é de Tagore. Que ele narra o seguinte, que um monge tinha 2 discípulos. Depois de um longo período de aprendizado, ele mandou os 2 discípulos conhecerem o mundo, né? E anos depois eles voltariam para dizer da experiência deles. Coisa de 20 anos depois, voltam os 2 discípulos. Um deles, iluminado, em uma alvura, a pele sedosa, brilhava, falava manso. O outro voltou, gente, parecia um mendigo maltrapilho que tinha saído de uma guerra, de um combate. Todo cheio de cicatrizes, encurvado, apoiado no cajado, as roupas rotas, sujo, mal cheiroso, cabelo crescido, desalinhado. Aí o outro olhou para ele assim, né, do alto de sua nobreza. Aí o mestre olhou para eles, olhou para o primeiro, todo iluminado, e disse, me narra essa história. Eu disse, mestre, assim que eu saí daqui, me afastei e fui meditar e orar. Nunca toquei nem me aproximei da maldade humana. Sempre... Aí foi narrando assim, né? Porque é bem longa a história. Cheguei ao ponto de tal elevação que eu consigo atravessar o rio Ganges sem tocar os pés nas águas.
E o outro tá aqui olhando assim, pensando, me ferrei. Né? Aí o mestre, muito bem. Nem eu consegui fazer isso. Você conseguiu ir lá, aquela brancura toda, aquela vinitente. O outro começou a narrar. Olha, mestre, assim que eu saí, a primeira coisa foi levar seus ensinamentos para o povo sofrido. E aí eu me deparei com a maldade humana, com o egoísmo. E aí foi narrando. E aqui estou eu, infelizmente, o mundo me deixou assim. Mas nunca deixei de amar o meu próximo. Aí disse, muito bem, meu filho. Você compreendeu as minhas lições. Aí o outro disse, não, mas peraí. Olha o estado dele, olha o meu. Mestre, eu atravessei o Ganges sem tocar as águas. Disse, meu filho, para atravessar o Ganges sem tocar as águas, eu uso a ponte. Não preciso flutuar, não. Agora volte. Faça a maior oração, que é o trabalho. A maior prece é o trabalho. Não desmerecendo, logicamente, seus momentos de meditação, de introspecção, que até Jesus fez isso. Vou ao monte para orar. Quantas vezes Jesus fez isso? Conversar com o Pai. Conversar mesmo, eu digo às crianças, gente, converse com o Papai do Céu. Converse mesmo, não se preocupe não. Não precisa palavra bonita, basta falar com Ele. E você vai ouvir nos reforços da sua consciência. Tem aquela oração de Valda, né? Valda Sadistas, que diz, né? Um abraço é uma oração, sorriso é uma oração. Sorriso é uma oração, né? Muitas vezes, eu lembro de Zé Menezes, não tinha mais o que oferecer, ele disse, eu só posso lhe dar um abraço. Foi salvar a vida de uma pessoa. Ih, deixa eu correr. A privação de se comunicar com certos espíritos seria assim uma punição? Parar aqui mesmo, que é a quarta mesmo. Em certos casos pode ser uma verdadeira punição. Como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Ele remete a gente ao capítulo da perda e suspensão da mediunidade, que é bem longo, bem comprido. Se vocês quiserem depois dar uma lida. 16. São 16 perguntas. 16 perguntas, né, no capítulo. O cara lembra a quantidade de perguntas 220. do capítulo. Eu estudei hoje, né? Olha Você para aí. tem para o estudo. Você Olha faz para aí, uma rapaz. vez, Ele leu. né? Ele lembra. Só falta ele dizer quantas letras tem cada pergunta. Aí isso é para quem tem a cabeça. E aí, assim, gente, quando ele coloca isso, não entendo a palavra punição aqui como aquela coisa de castigo, mas a consequência natural de nossas ações enquanto médiuns. Porque, vamos pegar o gancho de Érica ali. Se você, durante o seu dia a dia, só tem comportamentos equivocados, que eu diria que isso não é nem uma oração, né? Isso é uma invocação ao mal. Aí você quer, da noite, isso não se improvisa. Da noite para o dia você não vai mudar essa vibração. O contrário, sim, muitas vezes você está tentando se manter equilibrado e vem as provações do dia a dia, porque nós estamos vivendo um mundo de provas. Quer paciência? Então vai ter os momentos de demonstrar a paciência. Quer serenidade? Vão chegar os momentos de demonstrar serenidade. Essa é a realidade do nosso mundo, do nosso viver, não é? Eu vou encerrar por aqui e aí semana que vem a gente encerra o capítulo e depois vamos começar um capítulo também muito bom, que é o da identidade dos espíritos. A gente vai saber como identificar os espíritos nos conceitos de Allan Kardec. Vamos encerrar. Quem eu falei que foi a prece não foi o Elton, né? Fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade, principalmente, que nós temos de conhecer Jesus e o Espiritismo. O Elton. Querido mestre, somos gratos pela oportunidade, mais uma vez estamos aqui nesse estudo, podendo compreender um pouco mais das nossas faculdades. Que o Senhor possa nos abençoar naqueles propósitos a quais nos colocamos a realizar. Que os nossos irmãos se façam presentes para que sejam acolhidos, atendidos em suas necessidades, de acordo com o merecimento de cada um. Acompanhe-nos
que possam ser intuídos, acolhidos e abençoados. Todos voltemos para os nossos lares, revigorados em seus ensinamentos. Permita que possamos nos reunir mais uma vez em teu nome, dar continuidade aos nossos trabalhos. Em nome de Jesus, Maria, nós antes, sinceramente.